Olá, sejam bem-vindos a esta videoaula sobre sistemas digitais. Eu sou o engenheiro Edson Fortes e estarei convosco aqui para desenvolvermos em conjunto um relógio digital. Esta videoaula foi criada com o intuito de ajudar a todos aqueles que estão no momento a desempenhar ou a realizar um projeto de sistemas digitais para ajudá-los a seguir um certo conjunto de passos que vão resolver um determinado problema. Então, para este projeto que nós vamos desempenhar, é um projeto muito simples, mas que seguindo os passos vai nos ser útil para perceber como chegar a uma determinada solução a partir da concepção de um sistema digital. Então, sem mais delongas, vou apresentar aqui qual será o nosso enunciado ou qual será o nosso problema. Temos aqui projetar um relógio digital do sistema de 12 horas para mostrar as horas em minutos, as horas e minutos usando os passos de implementação de um sistema digital. Então, como podem ver, é um sistema simples. Não vamos projetar um relógio no sistema de 24 horas, daí que simplificamos mais o problema. Ainda temos que este relógio deve apresentar um botão para acerto das horas e minutos e outro botão para colocar o relógio em modo de acerto ou modo de operação. E temos aqui um exemplo de o que nos espera. Ou seja, basicamente temos aqui um relógio que está a mostrar às 15h30, só que para este projeto especificamente, o nosso relógio devia estar a mostrar 3h30, porque estamos no sistema de 12 horas. Então, como podem ver, este sistema é simples, não temos muitas especificações no nosso enunciado, o que dá a liberdade do projetista ou do estudante poder acrescentar mais funcionalidades, só que neste momento tenham muito cuidado quando quiserem acrescentar mais funcionalidades, porque essas funcionalidades podem complicar ou podem colocar o sistema mais complexo, o que torna difícil mais a sua concepção. Então, com este enunciado, nós vamos responder somente aquilo que é pedido, ou seja, criar um relógio digital no sistema de 12 horas que tem dois botões, um botão para acerto de horas e outro botão para colocar o relógio em modo de operação normal para mostrar as horas ou no modo de acerto de horas. Agora, quando nos é dado um exercício ou um projeto de um sistema digital, nós como projetistas ou nós como os estudantes que vão realizar este projeto devemos começar a perceber, mas afinal, como é que o nosso sistema funciona? Ou como é que o nosso sistema vai funcionar? Porque não é possível responder a um problema ou não é possível responder a um projeto se nós não tivermos uma ideia de como iniciar ou uma ideia de o que o relógio na verdade faz. Nós sabemos que o relógio mostra as horas. Como é que mostra as horas? A partir de números. Como é que esses números são mostrados? Porque estamos perante um sistema digital. Esses números talvez são mostrados por um mostrador. Aqui temos o exemplo de um mostrador de 7 segmentos. Mas como é que esses mostradores de 7 segmentos são operados? Eles são operados a partir de descodificadores, que possivelmente estão conectados a contadores. Por que contadores? Porque a dado momento, se nós olharmos bem, um relógio, em outras palavras, ele não mostra as horas, mas sim conta as horas de um determinado de um dia. A dado momento estamos em 1 hora e X minutos, 2 horas e 20 minutos e assim sucessivamente. Então, em outras palavras, nós podemos dizer que o que vamos aqui desempenhar ou o que vamos aqui resolver é um contador que conta as horas de um dia para serem mostradas numa tela que é formada por mostradores. Então, quando estamos a realizar um projeto de sistemas digitais, nós devemos seguir um conjunto de regras ou um conjunto de passos para chegar à nossa solução. Para este caso específico, vamos começar por definir uma estratégia.
esta estratégia vai nos auxiliar a olhar para o sistema em todo e poder desvendar como é que aquele sistema funciona. Como é que nós vamos projetar aquele sistema para respondermos o nosso pedido? Podemos ter a estratégia topo-base, base-topo ou a mista. Para estes casos específicos, eu optei pela estratégia topo-base. Por que eu optei por esta estratégia? Porque ela me permite olhar para a sua saída. Por quê? Porque quando eu olho para um relógio, eu olho sempre a sua saída. O que as horas estão a mostrar? Ou o que o relógio está a mostrar? E posso caminhar do seu topo, entrando no seu sistema, até chegar à sua base, que já são as suas entradas, em outras palavras. Então, é esta estratégia que eu vou usar para desvendar ou para construir o meu sistema. Dizer que a escolha da estratégia é muito importante porque permite-nos também verificar a que ponto do projeto é que nós estamos. Em que sentido? No sentido de, por exemplo, vamos supor que eu estou a realizar este sistema digital. A dado momento começo a olhar pelo topo e vou caminhando até chegar à sua base. Então, se eu estiver perdido durante a minha projeção, eu posso retornar ao meu topo e voltar a ver como é que eu posso chegar até a minha base de forma a responder o meu pedido. Para além desta estratégia, nós vamos seguir 6 passos. Para esta aula inicial, vamos chegar até o terceiro passo e depois, nas futuras aulas, vamos responder os últimos 3 passos. Mas agora, quais são esses passos? São a especificação do sistema, a organização do sistema, o diagrama de blocos, o circuito de modo, circuito de processamento e de temporização e, por fim, a implementação. Na especificação, nós vamos olhar para o sistema e identificar o máximo possível de variáveis de entrada, de saída e variáveis internas. A primeira fase, nem sempre vai ser possível identificar todas as variáveis internas do nosso sistema, contudo devemos fazer um esforço para tentar identificar todas as variáveis internas e ao longo do nosso projeto, caso existirem outras, não sejam tantas que em algum momento coloquem o projetista ou o estudante em um estado de incerteza. Depois da especificação, nós vamos passar para a organização do sistema, onde vamos, a partir de um fluxograma, indicar como é que vai ser o funcionamento deste nosso sistema. Dizer que esta organização é muito importante porque permite-nos olhar para o funcionamento do nosso circuito de modo. Como é que este circuito de modo vai operar para resolver o nosso problema. Depois disto, vamos colocar o nosso diagrama de blocos, que vai mostrar todo o sistema e os blocos que vai conter, de modo a percebermos como é que o sistema funciona. Nesta fase, é necessário termos uma visão geral do que é que nós vamos fazer ou como é que nós vamos fazer. É claro, olhando para a estratégia inicial que foi a nossa base, a estratégia topo-base. Seguido o diagrama de blocos, passamos para o circuito de modo, onde descrevemos e implementamos o circuito que vai comandar todo o nosso sistema. Passamos para o circuito de processamento e a unidade de temporização. E, por fim, vamos descrever qual vai ser a implementação usada para este caso. Podemos implementar o nosso sistema usando portas lógicas elementares, circuitos padronizados, dispositivos lógicos programáveis. Tudo isto vai seguir um certo raciocínio do projetista, em que ele vai ter que decidir se vai optar pela implementação mais econômica, se vai optar pela implementação mais complexa, menos complexa, a que está mais à vontade em fazer e por aí em diante. Mas, contudo, nesta implementação, deve-se tentar olhar sempre para o custo de implementação. Ou seja, nós não podemos olhar para um sistema digital. Vemos que, por exemplo, conseguimos sim fazer
contadores, conseguimos sim fazer descodificadores usando as portas lógicas elementares. Contudo, é possível que no mercado existam circuitos padronizados que já implementam essa funcionalidade. Então, não vale a pena eu estar a perder o meu tempo em projetar um novo contador, projetar um novo descodificador, projetar um novo circuito lógico, enquanto eu sei que no mercado existe um circuito que faz isso e foi desenhado para fazer isso. Então, nessa situação, é muito bom o estudante ou projetista olhar para quais são as suas opções ou quais são as suas melhores opções. Por exemplo, o caso do nosso relógio. É possível que a dado momento eu tenha a necessidade de usar um descodificador para um código até 7 segmentos, porque já vimos que vamos usar um mostrador de 7 segmentos. Então, é possível sim que eu projete esse descodificador ou codificador usando os conhecimentos que já tenho de eletrônica digital. Contudo, talvez não seja conveniente porque eu estarei primeiro a perder o meu tempo, que é útil, e estarei a gastar recursos. Vamos supor que o descodificador que vamos projetar vai consumir muitas portas lógicas que vão ter um custo acima de um único circuito padronizado. Então, nesta fase devemos também olhar para este ponto, que é o custo. Então, vamos olhar agora para a primeira fase do nosso projeto, que é a especificação do nosso sistema. Como eu disse, nesta fase devemos conhecer ou devemos tentar encontrar todas as variáveis envolvidas no nosso sistema. Quais são essas variáveis? Vamos olhar primeiro para a saída, seguindo a nossa estratégia. O que é que nós temos que fazer com o relógio? O nosso relógio deve mostrar as horas. Para além de mostrar as horas, deve mostrar minutos. Então, em uma hora, eu sei que tenho 60 minutos. E em um dia, eu sei que tenho 24 horas. Contudo, porque foi pedido para eu implementar um relógio no sistema de 12 horas, eu vou ter que mostrar somente 12 horas. Então surge a seguinte questão: o que é necessário para eu mostrar estas horas? Primeiro, como disse, podemos usar mostradores de 7 segmentos. Só que agora, quantos mostradores de 7 segmentos? Eu sei que para mostrar 12 horas eu preciso de 2 dígitos. E para mostrar 60 minutos eu preciso também de 2 dígitos. No total, eu tenho 4 dígitos para poder representar no meu sistema. Quantos mostradores são necessários? São necessários 4 mostradores de 7 segmentos. 2 para mostrar os 2 dígitos de horas e 2 para mostrar os 2 dígitos de minutos. Mas agora, eu ainda não identifiquei as minhas variáveis de saída. É comum dizer-se que os mostradores são as minhas variáveis de saída. Mas estamos a cair num erro. Variáveis de saída devem ser variáveis do tipo lógicas. Um mostrador de 7 segmentos não é uma variável lógica. Não tem o comportamento de uma variável lógica. Então, eu tenho que representar aqui, na minha saída, quais são as variáveis que vão estar na saída, que vão me mostrar a saída neste caso. Então, eu sei de antemão que cada mostrador de 7 segmentos tem 7 segmentos e que cada segmento acende ou apaga para combinados representar um dígito. Então, assim eu já posso perceber, ok, o que é que no mostrador vai me ajudar a representar uma variável lógica? Não é o mostrador em si, mas sim cada um dos segmentos que formam o mostrador. Daí, se eu tenho 4 mostradores e cada mostrador tem 7 segmentos, eu terei na minha saída 28 variáveis de saída. Ou seja, 28 variáveis lógicas. Por quê? Porque cada uma dessas variáveis
vai ser usada para representar um segmento que vai acender ou apagar para mostrar um número de horas ou de minutos. Então, para este caso específico, eu optei por nomear essas variáveis de saída como A1AG1 para o primeiro mostrador, ou seja, o mostrador do primeiro dígito de horas, A2AG2, o segundo mostrador ou o segundo dígito de horas, A3AG3 para o primeiro dígito de minutos e A4AG4 para o segundo dígito de minutos. Agora, seria comum começarmos a perceber como é que estes mostradores vão estar combinados. Mas vamos ver isso um bocadinho depois, a seguir. Vamos agora passar para as nossas entradas. Ou seja, já vimos as saídas. Temos uma ideia de como é que vão estar organizadas os meus blocos para chegar até as minhas entradas. E eu já posso dizer quais são essas entradas, que na verdade já foram especificadas no meu enunciado. Estas entradas são duas, ou seja, os dois botões. Um botão para indicar o modo, eu chamei de B1, e um botão para indicar o acerto, eu chamei de B2. Daí temos dois botões. Então, agora já começamos a ter uma ideia de como é que deve funcionar o nosso relógio. Como eu disse, vamos fazer de forma mais simples possível. Então, se eu tenho dois botões, um botão para acertar e um botão para o modo, não foi-me especificado mais nenhuma funcionalidade no meu problema. Então, porque eu não quero complicar as coisas, porque eu não quero deixar o problema mais complexo ou a solução mais complexa, eu vou respeitar aquilo que foi me dito, que é o enunciado. O primeiro botão, ele indica em que modo nós estamos. Então, eu vou fazer o seguinte. Quando o botão 1 for pressionado, ou B1 for pressionado, eu posso sair do modo de mostrar horas, que é o modo normal, para o modo de acertar horas. Só que como é que eu posso acertar as horas se eu só tenho um outro botão para acerto? Para facilitar a minha solução, uma solução seria, quando estivermos no modo de acerto, porque o nosso relógio basicamente é um contador, utilizar este botão B2 de acerto para dar os impulsos do clock e poder manipular esses contadores manualmente. Só que eu vou optar pelo seguinte: vou dividir os contadores de horas e contadores de minutos, de modo que quando eu estou no modo de mostrar horas e clicar o botão B1, eu passe para o modo de acerto. Só que acerto de quê? Acerto de horas. Se eu clicar de novo o botão B1, eu vou passar para o modo de acerto de minutos. E por fim, se eu clicar de novo o botão B1, eu volto para o meu modo de acerto, ou melhor, mostrar horas. Então, eu já começo a ter uma ideia de como é que o meu relógio vai funcionar. O B2, em outras palavras, vai ser um botão de clock dos contadores de horas e de minutos manual, quando o meu B1 for acionado. Agora, tendo em mente este funcionamento que eu descrevi agora, um funcionamento muito simples e não complicado, começamos a ter ideia do que vão ser as nossas variáveis internas, ou o que vai ser necessário para eu poder ter estas variáveis a funcionarem como, ou seja, para auxiliar o nosso sistema nas funcionalidades que eu acabei de descrever anteriormente. Para tal, eu identifiquei uma variável de habilitador de acerto de horas. O que faz isso? Ele vai habilitar que agora estamos a acertar as horas. Ou seja, quando eu clicar o B1 uma vez, este habilitador deve fazer com que o clock do B2, que é o botão de acerto de horas, se manifeste nos contadores de horas. O mesmo para o habilitador de acerto de minutos. Ele vai habilitar a capacidade do B2 de influenciar os contadores de minutos. Depois tenho um habilitador de relógio. O que faz esse habilitador de relógio? Esse habilitador de relógio vai habilitar o mostrar de horas. Então,
basicamente nós temos três variáveis internas que vão descrever em que modo de funcionamento eu estou. Se estou a mostrar horas no relógio, se estou a acertar horas no relógio ou se estou a acertar minutos no relógio. Já começamos a ter uma ideia de o que vai ser o meu circuito de modo, porque estas variáveis vão estar diretamente ligadas ao meu circuito de modo. Para além destas três variáveis, temos o clock de minutos. Por que é clock de minutos? Porque se nós olharmos bem, o nosso relógio, a sua menor grandeza de tempo é o minuto, não é o segundo, nem o milésimo de segundo. Daí, para que eu vou estar a fazer um clock de segundos para contar 60 minutos para habilitar o contador de minutos? Não é necessário. O que eu vou fazer é criar um circuito que vai me fornecer a variável lógica de minutos. Esta variável deve ter um período de 1 minuto para poder habilitar o contador de minutos. Só que agora, como é que eu vou habilitar o contador de horas? Eu já começo a ter uma ideia do que vai acontecer para habilitar o contador de horas. E daí é necessário ter mais variáveis no meu sistema, variáveis estas internas. Mas antes de continuar, uma informação muito importante que deve ser colocada na nossa especificação é que todas estas variáveis estão habilitadas ou ligadas em os segmentos, as variáveis de entrada, as variáveis de saída, e estão desabilitadas ou desligadas em 0. Por que isso é importante? Porque o meu sistema deve saber quando é que eu estou no nível lógico 1 e o que é que esse nível lógico 1 representa. Porque para quem estiver a ler, se nós não dissermos ou não tivermos essa informação bem detalhada, a pessoa que quiser ler o nosso projeto não vai saber em que momento é que o nosso sistema está em 1, em que momento é que está em 0 e o que está a acontecer quando está em 1 e que está em 0. Então, essa informação devia estar logo lá em cima antes de iniciarmos a nossa especificação. Agora, para além das variáveis anteriores que nós mencionamos que estão diretamente ligadas ao nosso circuito de modo, temos os clear do dígito 1, clear do dígito 2, clear do dígito 3, clear do dígito 4 e só. O que são essas variáveis? Olhando para o funcionamento do nosso relógio, como é que o relógio mostra as horas? Se nós olharmos para o dígito menos significativo, chamando este de dígito 1. O dígito menos significativo é o segundo dígito de minutos. Depois temos o segundo dígito mais significativo, ou seja, o a seguir é o primeiro dígito de minutos, sendo que o mais significativo vai ser o primeiro dígito que mostra as horas. Agora, o que esses dígitos ou o que esses clears têm a ver com esses dígitos? Vamos olhar como é que funciona o relógio. Quando eu estou a contar as horas, ou quando eu estou a mostrar as horas, o meu último dígito, o menos significativo, conta de 0 até 9. Ou seja, conta de 0, 1, 2, 3, 4 até 9 minutos. Quando chega até 9 minutos, o próximo estado, que é o 10, ele deve fazer um clear deste dígito atual, que é o dígito 1, e vai funcionar como clock para o contador do dígito 2. Então, conseguimos ver que este clear, na verdade, tem mais de uma função. Ele faz o clear dele mesmo e habilita o próximo contador. Então, começamos agora a ter uma ideia de que este sistema é assíncrono. Por quê? Porque nós só recebemos o clock de minutos no primeiro dígito. Para os outros dígitos, não é necessário. O que vai ser necessário? Vai ser necessário ver até que ponto é que nós chegamos para contar os 60 minutos para habilitar o dígito de horas,
os 9 minutos para habilitar o segundo dígito de minutos e assim sucessivamente. Então, o primeiro dígito vai fazer o clear dele mesmo e habilitar o próximo contador quando este contador estiver no estado crítico. É necessário conseguirmos recordar o que é isso de estado crítico. No estado crítico 10, não em 9, porque 9 devemos contar. O segundo contador deve fazer o clear dele mesmo e dar um impulso de clock para o próximo quando estiver no estado crítico 6. Por que 6? Porque nós contamos até 60, só que mostramos até 59, não mostramos até 60. Então, no estado crítico 6, ele deve fazer o clear dele mesmo e habilitar o próximo contador, que é o contador de horas. O contador de horas, o segundo dígito ou menos significativo de horas, ele conta de 0 até 9 também, porque podemos representar 10 horas, podemos representar 9 horas, podemos representar 20 horas, 8 horas, por em diante. Então, este dígito também vai fazer o clear dele mesmo e o clock do próximo quando chegar até o estado crítico 10, porque deve ir até 9. E por fim, o último dígito, ele faz o clear de todos os bits, porque estamos a contar as horas, quando chega no estado crítico 2, porque estamos em um sistema de numeração de 2 horas, de 24 horas, desculpa, nós só podemos contar 0 e 1 no mostrador do último bit, do último dígito, que é o dígito mais significativo de horas. Então, começamos agora a perceber como é que o nosso relógio funciona internamente. E é por isso que eu disse que à medida que nós vamos percebendo o que está a acontecer lá dentro, vamos encontrando mais variáveis lógicas. E é possível ainda encontrar outras, só que vamos parar por aqui no que diz respeito à especificação do nosso sistema e iremos ver à medida de que o nosso projeto for caminhando a necessidade de termos outras variáveis lógicas. Depois de ter feita a especificação do nosso sistema, vamos à organização. O que é que devemos fazer na organização? Na organização do nosso sistema, devemos olhar como é que o nosso sistema vai funcionar, especificamente olhando para o circuito de modo. E é nesta fase que nós devemos usar o auxílio de um fluxograma, por exemplo, para descrever esse funcionamento. Como eu descrevi anteriormente, só existem 2 botões no nosso sistema, ou seja, 2 variáveis. Uma variável que vai nos permitir passar de um modo para o outro e uma variável que vai nos permitir acertar. Então, durante a explicação também falamos de 3 modos de funcionamento, não 2. Um que é para mostrar as horas, outro para acertar as horas, outro para acertar os minutos. E conseguimos perceber na especificação do nosso sistema que existem variáveis lógicas que estão diretamente ligadas a esses modos de funcionamento. Ou seja, quando eu estou a mostrar as horas, existe um habilitador de horas que vai me habilitar a mostrar as horas. Quando eu estou a acertar as horas, existe um habilitador de acerto de horas. E quando eu estou a habilitar o acerto de minutos, existe um habilitador de acerto de minutos. Então, essas variáveis só existem ou mudam de estado perante o funcionamento de um determinado botão. Qual é esse botão? O botão B1. Então, conseguimos agora perceber que este B1, quando pressionado, força o nosso sistema a mudar de estado. Como eu disse,
Neste sistema, nós não complicamos ou não especificamos para além daquilo que foi colocado no enunciado. Limitamos somente em fazer aquilo que foi nos pedido. Por quê? Porque seria comum também pensarmos o seguinte: eu vou fazer o seguinte, eu não vou habilitar a passagem de um estado para outro quando o meu botão B1 for pressionado. Vou habilitar a passagem quando o meu botão B1 for pressionado longamente. Isso tem as suas vantagens, contudo, coloca o nosso sistema mais complexo. Então, vamos resolvê-lo de forma mais simples possível. Então, conseguimos ver a partir disso que o nosso B1, na verdade, vai funcionar como um clock. Um clock que vai permitir o nosso circuito de modo mudar de estado. Como é que ele vai permitir mudar de estado? Primeiro estamos no estado MH, que temos esta bolinha aqui em cima, logo neste topo do fluxograma, no canto superior esquerdo do nosso fluxograma. Conseguimos ver que no círculo MH estamos no estado de mostrar horas. Neste estado de mostrar horas, o habilitador de horas deve estar em 1, habilitador de acerto de horas em 0 e habilitador de acerto de minutos em 0. Por quê? Porque só estamos focados em mostrar as horas. Se o botão B1 for pressionado, o nosso circuito deve mudar de estado e passar para um outro modo de funcionamento, em que acertamos as horas. Daí, o habilitador de acerto de horas está em 1 e os restantes em 0. Depois, se nós voltarmos a pressionar o botão 1, o B1, ele deve de novo passar para o acerto de minutos. E, caso pressionarmos depois, ele vai passar para o acerto, ou melhor, o mostrar de horas. Então, caso não pressionarmos o botão, o nosso circuito mantém no estado em que está. Só que agora, podemos ver que temos assim o nosso fluxograma que vai representar a organização do nosso sistema. Mais uma vez, devo repetir que este sistema é o mais simples possível. Estamos a resolvê-lo o mais simples possível. Mas agora, a dado momento, estes habilitadores vão habilitar os nossos contadores. Contadores estes de acerto de horas, contador de minutos. E o que é que vai acontecer, ou qual é a necessidade de termos o botão B2? O botão B2 vai então ser o clock manual dos contadores de horas e minutos quando estes forem selecionados pelo habilitador correspondente, se é de horas ou se é de minutos. Então, já começamos a ter uma ideia de, ok, este B2, em outras palavras, é um botão que só vai ser habilitado pelos habilitadores de horas e minutos para tomar a sua ação ou exercer a sua ação sobre os contadores de horas ou contadores de minutos. Então, continuando, vamos passar agora para a nossa última fase desta aula, mas para não alongarmos muito, vou deixar que avaliem esta solução até agora e iremos continuar no próximo vídeo. Tentem perceber o que acontece ou quais são estas variáveis, o que elas estão a fazer. Tentem voltar para a especificação e ver se com o nosso funcionamento ou o estado de funcionamento se consegue encontrar mais variáveis no nosso sistema antes de olharmos para os diagramas de blocos e por aí em diante. E olhem para este fluxograma e vejam o que pode ser melhorado, o que não pode ser oculto, e tentem, antes de ver a próxima aula, organizar o sistema e propor uma solução para vermos se vamos conseguir chegar à mesma solução ou não. Obrigado pela vossa atenção
e até a próxima videoaula.